Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. E ouça essa palavra do começo ao fim, certamente Deus vai falar com você. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, onde a Bíblia está nos dizendo: Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa palavra. Deus está dizendo que não é para mim ter medo e não é para você ter medo, porque o medo gera desconfiança, gera dúvida. Quando você, meus amados, fica com medo do diabo, ele tira vantagem, você acaba perdendo a fé. Ali em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso você não deve duvidar, porque Deus está com você. Ele diz ali em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, ele vai falar: maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. Deus é maior, Ele está com você. Confie no Senhor. Ele fortalece você, Ele livra você de todo mal. Ali em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pois Deus não deu espírito de covardia, na tradução da NVI, em outras traduções vai dizer espírito de medo. Deus não deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, meus amados, nós aprendemos aqui que o medo, a covardia é um espírito maligno que começa a trabalhar. E não é, meus amados, esse espírito que Deus deu para mim e para você. Deus deu o Espírito Santo, um espírito de coragem. Nós vamos à frente em nome de Jesus e as portas se abrem para mim e se abrem para você. Por isso Deus está dizendo que não é para nós ter medo, mas sim para nós confiarmos. Se nós, meus amados, formos ali meditar um pouco na história de Davi e na história de Golias, nós vamos ver ali que por quase um mês ali, Golias ali ficou ali amedrontando e intimidando ali o povo de Israel, até que Davi se posicionou com fé e com coragem e derrotou Golias. Mas, meus amados, compreenda, ali os filisteus, através de Golias, estava oprimindo o povo, porque o povo ficou com medo. Quando você fica com medo, o diabo vai em frente. Ele acua você, mas quando você se fortalece no Senhor e no poder de Deus, meus amados, o diabo cai por terra e o nome de Deus é glorificado. Você pode ver que Davi, um homem de coragem, ele declarou: eu não vou contra ti com espada, mas vou contra ti em nome do Senhor. Porque Davi entendia que ele ia vencer aquela batalha pelo poder de Deus, porque Deus estava com ele, o maior estava com ele. É essa confiança de Davi, é essa esperança em Deus que eu e você devemos ter. Nós devemos nos posicionar sobre a verdade da palavra, crendo, meus amados, que Deus é fiel. Ele está conosco, e se Deus estiver comigo, se Deus estiver com você, se nós andarmos com Deus, como está ali no Salmos 91, no versículo 7, 1.000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não vamos ser atingidos, porque o Senhor está conosco. É interessante que no versículo 10 ele vai dizendo: eu o fortalecerei e o ajudarei. Amém? Nós somos fortalecidos no Senhor. É através da ajuda do Senhor que nós vencemos a batalha. No Salmo 127, no versículo 1, a Bíblia vai dizer: meus amados, se Deus não trabalhar, em vão trabalha o trabalhador. Se, meus amados, Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, em vão vigia o guardião. É Deus que guarda, é Deus que trabalha. Quando nós firmamos no Senhor e na força do poder de Deus, o diabo cai por terra. Ali, meus amados, quando o apóstolo Paulo
ele vai falar sobre as armas de ataque e as armas de defesa ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele começa dizendo: fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque as armas espirituais, elas só vão funcionar se nós fortalecermos no Senhor e na força do poder de Deus, porque nós vencemos pela fé. Quando nós colocamos a confiança em Deus e firmamos na palavra de Deus, meus amados, todos aqueles que se levantam contra nós, todos os principados, todos os demônios caem por terra, porque Cristo bradou: está consumado. O nosso adversário foi derrotado, e quando nós confiamos em Jesus, meus amados, o diabo perde a força, perde o poder, porque Jesus Cristo já venceu o diabo ali na cruz, quando ele bradou: está consumado. Em Lucas 10:19, ele diz para os apóstolos dele: eu vos dou o poder para pisar na serpente, escorpião e todo o poder do inimigo. Esse mesmo poder é dado para mim e é dado para você. Ali em Marcos 16, a partir do versículo 16, Jesus ele vai dizer que os sinais vão seguir aqueles que acreditarem, aqueles que crê. Se você crer, os sinais de Deus, o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. É Deus, meus amados, que nos ajuda a vencer a batalha. Nós vemos também Josafá, ele estava coado ali pelos exércitos assírios ali, ele estava com medo, coagido, mas ele confiou em Deus, ele confiou no Senhor. Meus amados, e por ele confiar em Deus, por ele confiar no Senhor ali, meus amados, Deus diz para ele com os levitas na frente. E, meus amados, eles colocou os levitas com som de harpa, e no momento que ele chegou no campo de batalha, Deus havia enviado um espírito de confusão ali, e um soldado havia matado o outro, e eles não precisaram lutar, porque Deus lutou aquela batalha, e eles retiraram somente os despojos, porque eles confiaram em Deus. Deus ajudou. Quando Deus está dizendo, meus amados, que ele vai ajudar, quer dizer, meus amados, que é ele que vai fazer. É ele que vai mover, é ele que vai trabalhar. A nossa parte é confiar nele, fortalecer nele, firmar na palavra, entender que não é por minhas forças, não é por suas forças, não é por mérito nosso, não é, meus amados, por aquilo que nós fazemos, mas é pela fé em Jesus. É pela misericórdia de Deus, é pela bondade dele, é pelo amor dele, meus amados, porque ele nos ama, que ele vai nos ajudar, que ele vai, meus amados, derrotar todos aqueles que se levantar contra nós, porque a nossa fé nele, meus amados, vai fazer todos os principados e potestade recuar, porque Jesus Cristo já venceu. Entenda, Jesus Cristo já venceu. A luta que você está travando aí, que você está lutando, saiba que Jesus Cristo já venceu. A sua batalha agora é permanecer na fé. Permanecer crendo, é entender que Jesus Cristo já derrotou o seu adversário, que você é mais que vencedor, e aí você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Você resiste o diabo quando você firma na palavra, aí ele recua. Você pode ver que ali em Mateus, no capítulo 4, Jesus vence a tentação dizendo: está escrito, e no final o diabo bateu em retirada, os anjos vieram e serviram Jesus, porque Jesus citou as escrituras. Jesus firmou na palavra, Jesus firmou naquilo que Deus havia dito. Da mesma maneira, se você firmar na palavra, se você fortalecer no Senhor, você vai ver que Deus vai agir. E no finalzinho do versículo ele vai dizer, eu segurarei com minha destra da minha justiça. Amém, meus amados? A nossa justiça vem de Deus. A Bíblia diz, meus amados, que ninguém pode condenar aquele a quem Deus justificou. Ela em Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode mais acusar você e nem condenar você, porque Jesus Cristo já pagou pelos seus pecados. Quando você crê em Jesus Cristo, a sua fé em Jesus torna você justo, não por suas obras, mas pelas obras dele. Tudo vem dele. Quando você crê em Jesus Cristo, aí você recebe a vitória que vem dele, e o diabo bate em retirada, porque ele não pode derrotar Jesus.
Pelo contrário, Jesus venceu o inimigo ali na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justiça, para que eu e você pudéssemos ser perdoados e verdadeiramente justificados. E agora não há mais condenação, porque ninguém pode condenar aquele a quem Deus declarou justo. E Deus declara justo todo aqueles que crê em Jesus Cristo. Compreenda, a nossa justiça não é por nossas obras, mas vem pela fé em Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz ali em Efésios 2, 8 e 9: pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus e não é por nossas obras, porque Jesus Cristo venceu e a nossa fé na vitória de Jesus que garante a nossa vitória, que nos dá o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, meus amados, nós fazemos a vontade de Deus. Gálatas 5:22 vai falar sobre os frutos do Espírito. Você, quando se arrepende dos pecados e crê em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo você recebe, meus amados, ali os dons na sua vida, os frutos deles vão sendo manifestos. Seu espírito é regenerado. Você se torna uma nova criatura, uma nova criação, como está ali em 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, porque você recebe um novo DNA, uma nova identidade em Cristo Jesus. Você passa a ser como Ele, como está ali em 1 João, no capítulo 4, do versículo 15 até o versículo 17, onde a Bíblia vai declarar, melhor dizendo, que assim como Jesus é, somos eu e você nesse mundo. Nós somos mais que vencedores. Amém? Eu quero orar por vocês, Pai. Eu oro abençoando cada ouvinte, cada pessoa que ouviu essa mensagem, que eles sejam renovados, fortalecidos na Tua graça, na força do Seu poder. Eu oro, Pai, abençoando, Pai, também os seus familiares. Eu repreendo todo espírito do medo, toda acusação do inimigo e declaro: nenhuma condenação vai prevalecer contra as nossas vidas, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém.